Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. E tem muita coisa pra gente trocar uma ideia. Eu quero falar aqui do Léo Jardim. Tem muito vascaíno aí que critica o Léo Jardim. Cara, passou uma mensagem ontem no Instagram dele. Tem que valorizar, segundo ele. Valoriza o Léo Jardim, família vascaína. Vamos falar aí também do Rames Rodrigues, está livre no mercado. Será que é uma boa? Franco Fagundes, quero trocar uma ideia também sobre esse jogador. Preciso falar também dos resultados de ontem, né? E também de terça-feira na Copa do Brasil. E claro, trazendo aí para o nosso contexto de Vasco da Gama, onde eu vejo muito torcedor indignado com o elenco é fraco, vai brigar para não cair. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está vendo o futebol que outros clubes que vão disputar a Série A com a gente está apresentando, está jogando? Porque o Vasco, cara, não vai jogar na Premier League, na Liga dos Campeões, vai jogar no Campeonato Brasileiro, e eu quero trazer aqui algumas declarações que representam isso. Caieri lá no São Paulo, Fernando Lázaro lá no Corinthians, cara, estão passando pela mesma dificuldade aí do Vasco, família vascaína. E também essa pesquisa aí, vamos tocar aqui nessa pesquisa, que ó, mordeu e depois assopraram. É isso, a gente vai resenhar sobre isso. Mas quero seguir aqui o nosso vídeo falando aí sobre o Léo Jardim, né, a família vascaína, que vai ser o goleiro titular do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, a princípio, né, até não cometer aí nenhuma falha, porque o torcedor do Vasco, ele questiona muito a escolha do Léo Jardim, e eu já pontuei isso aqui, não acho que ele tenha nenhuma falha que possa dizer assim, cara, tem que barrar ele, o Barbieri é um absurdo, ele não falhou nesse ponto, mas é um goleiro que eu acho que não tem ali a capacidade que o Ivan tem de fazer milagres. E aí ficou claro, né? O Pedrosa falou isso lá no SBT, e o Paulo Brax também recentemente falou sobre isso, né? Que tem aí a intenção de comprar o Ivan do Corinthians e que a escolha do goleiro passa nas mãos do Barbieri. Então aquela questão que eu pontuei aqui, até no nosso vídeo, alguns torcedores também falaram, não é possível, isso é uma questão contratual, porque se o Ivan bater as metas, o Vasco vai ter que comprar. E não é. É uma questão de escolha aí do Barbieri. E aí, Léo Jardim colocou isso aqui, ó, no seu Instagram ontem, ó. Os goleiros mais valiosos do Campeonato Brasileiro 2023. E tá ali o Léo Jardim na 5ª colocação. Atrás somente do Bento, do Atlético Paranaense, do João Paulo, do Santos, do Cleito, do RB e do Breno, do Grêmio. Tá ali, né, o Léo Jardim com 22. Deu uma valorizada, não é? Tá aí, o torcedor do Vasco tem que me valorizar, tô entre aí os jogadores, os goleiros mais valiosos do Campeonato Brasileiro, família vascaína. Eu sei que passou uma mensagem ali, ó, se valorizando, mas eu ainda acho o Ivan mais goleiro. Mas vou torcer muito aí para que o Léo Jardim possa caminhar bem no Campeonato Brasileiro, porque eu sei ele fazendo grandes atuações, né? Não perdendo a titularidade. Eu sei que o Vasco vai estar num caminho bacana, legal aí, fazendo boas atuações. Mas me conta aí, passou uma mensagem ou não passou? Tá se valorizando, né, família vascaína? Vamos falar dessa pesquisa aí de torcidas que ficou muito engraçada agora, né, cara? Colocaram o Vasco aí na 7ª colocação, atrás do Atlético, atrás do Cruzeiro. Teve a alegação que muito vascaíno é vascaíno por segunda opção. Torce para um time primeiro e aí, tem um Vasco como uma segunda opção. Gosto do Vasco também, simpatizo com o Vasco. Mas olha o detalhe que até foi destaque aí no Instagram do GE, família vascaína. As torcidas mais fanáticas do Brasil. Eles colocaram aí o Sport na frente, depois o Bahia e o Vasco, né, a maior aí, né, de fanatismo, né, em questão de ser fanática, dos grandes clubes do futebol brasileiro, né, família vascaína. E aí, cara, na minha opinião, não faz sentido nenhum, né? É o que eu venho falando aqui, falei até naquele vídeo, né? Isso não acontece com o vascaíno. O vascaíno, ele não tem uma outra opção, ele é Vasco. Ele é Vasco. E até toquei aqui naquela questão do sofrimento que o vascaíno vem passando nos últimos anos, né? E não larga, e não deixa de acreditar, e não deixa de amar esse clube. É mais um ponto aí que mostra que essa pesquisa aí, cara, de forma nenhuma coloca o Vasco, pode colocar o Vasco na 7ª colocação. O Vasco com certeza tá ali no top 3, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aí, que a gente tá perto da estreia
do Campeonato Brasileiro, muita ansiedade. Eu sei que tem muito vascaíno preocupado, mas eu tô ansioso pra caramba pra ver o Vasco voltar a entrar em campo pela elite do futebol brasileiro contra o Atlético Mineiro, família vascaína. E eu aqui sempre tô com um tom de otimismo o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Não tô achando que o Vasco vai ser campeão, não tô achando que o Vasco vai figurar ali no G4, mas acho que o Vasco tem totais condições de competir, sempre pontuando que tem que realmente trazer reforço aí nessa segunda janela. Mas como eu sempre faço aqui, eu dou uma pincelada aí pelas atuações dos nossos adversários aí entrando pela Libertadores, na Sul-Americana e ontem, né, terça e quarta-feira na Copa do Brasil, família vascaína. A gente viu algumas atuações aí, cara, que chamam a atenção, né? Por exemplo, o Atlético Paranaense perdeu pro CRB. Olha, um time de Série B, né? A gente viu aí o Atlético Mineiro, eu acompanhei o segundo tempo, não acompanhei o jogo todo, ganhar de 2-1, mas num sufoco e sem produzir nada, jogando nada com o time completo, ganhar por 2-1 do Brasil de Pelotas. E aí a gente viu também aí um São Paulo que mais uma vez não consegue emplacar uma boa atuação e empatar dentro do Morumbi 0-0 com o Ituano. E ontem, para fechar balão, né, o Remo ganha de 2-0 do Corinthians com o Muriqui, jogou no Vasco, dando show, né, 2-0 contra o Corinthians. Cara, às vezes eu acho, assim, eu fico me perguntando, eu sei, cara, que o time do Vasco não é maravilhoso, aquela atuação do ABC, ela mexeu muito com a torcida do Vasco, o Atlético também aqui foi um amistoso, mas também mexeu, porque eu acho que até aquele momento, até a semana de cão que a gente viveu, que foi a primeira derrota para o Flamengo e a eliminação também contra o ABC, a torcida do Vasco, ela estava confiante, cara. Ela estava confiante, sim, mesmo aí não chegando os reforços, a torcida do Vasco, ela estava confiante. Depois dessa semana, realmente surgiu aí uma onda de preocupação em relação ao Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí, às vezes, eu fico me perguntando assim, cara, pô, tem torcedor que eu acho que o Vasco vai jogar a Premier League, a Liga dos Campeões, e não é o caso. A gente tem que, sim, se preocupar com o nosso elenco, tem poucas opções, mas, cara, a gente não tá atrás, assim, de outros times, não. Isso que eu venho pontuando aqui. Além disso, tem essa questão aí dos compromissos, desses times jogarem muito aí durante o ano e o Vasco só tem um Campeonato Brasileiro. Então, realmente, eu não consigo ter essa questão de ver que o Vasco vai brigar para não cair, que tem muita preocupação, porque eu estou olhando para os outros times que o Vasco vai enfrentar e ninguém tá jogando merda nenhuma. Eu quero trazer aqui duas declarações que comprovam isso e aí para a gente pontuar um problema que o Vasco tem também, que é jogar contra times reativos, família vascaína, e não é só o Vasco que está vivendo essa dificuldade, não. Quero trazer aqui o Calheri do São Paulo e também o Fernando Lázaro, técnico do Corinthians, que representa essa situação. Se liga só. Verdadeiramente não foi um bom jogo nosso. Como eu falei recém, a gente precisa melhorar muito. Outro dia com Tigre, a gente que foi para lá fez um grande segundo tempo. Eu acho que faz tempo que eu não veia jogar a São Paulo desse jeito. Jogaram muito bem e conseguiram uma vitória muito importante para nós. Hoje não é casualidade que as 3 vezes que vino o Ituano no último ano e meio aqui, as 3 vezes foi um 0-0 no placar. Eles são um time que defende muito bem. O mister de eles faz as coisas muito bem para defender e jogar do contra-ataque, mas nós precisamos melhorar muito. Hoje foi um jogo muito feio. Eu acho que foi um dos piores jogos que eu joguei aqui no São Paulo. E a gente, pior que o que jogou hoje, não pode fazer. Então, temos que melhorar. A gente vai trabalhar estes dias para começar o Brasileirão da melhor maneira. Mas precisamos de todo mundo porque o ano é muito longo e precisamos de títulos. E normalmente jogam no contra-ataque. Hoje o primeiro tempo do Remo foi impecável, o segundo tempo foi efetivo. Com o jogo apoiado que o Corinthians tem de característica, o que faltou para furar o bloqueio defensivo do clube do Remo? Pois a gente não conseguiu, na última parte, a gente circulou a bola, conseguiu chegar dos lados, mas o jogo por dentro estava sendo uma dificuldade para a última bola, para uma bola que entrasse e terminasse a jogada, e a gente tinha que buscar, e buscou em alguns momentos, o jogo mais por fora, que era o que a gente tinha condição, e tínhamos também essa
possibilidade, com um bom preenchimento de área, mas não conseguimos ser efetivo nessas construções por fora. Chegamos algumas vezes, mas a nossa definição ali acabou não tendo grande êxito. Depois, numa segunda parte, tivemos algumas chances, buscamos um pouco mais a profundidade, algumas bolas nas costas da defesa, explorando um pouco infiltrações e criamos algumas chances, mas no geral não conseguimos ser constante no jogo. Olha só para complementar, eu estava vendo uma declaração do jornalista Rodrigo Bueno, né, da ESPN, e ele botou assim, ó, se o São Paulo jogar da maneira que jogou hoje contra o Ituano, com certeza o São Paulo é rebaixado na última colocação. Então esse problema aí de criação, né, família vascaína, de ter o camisa 10, não é somente do Vasco, né? Diversos times aí no futebol brasileiro têm essa dificuldade de propor o jogo. Por exemplo, o Corinthians tem esse camisa 10, mas infelizmente ele machucou aí, e você vê a dificuldade também, vi um pouco do jogo do Corinthians, retrata aí também no comentário do Fernando Lázaro a dificuldade que o Corinthians tem de criação. E olha que o ataque do Corinthians ele é muito superior ao do Vasco. Acho que não tem nem o que discutir isso, né? Roger Guedes e Yuri Alberto é bem superior ao ataque do Vasco. Mas dentro disso que eu tô colocando aí, as dificuldades que os outros times têm, os compromissos que os outros times também têm aí, o Vasco somente no Campeonato Brasileiro, eu não consigo ver o Vasco tão atrás. Esse abismo técnico aí, na minha opinião, diminuiu bastante. A gente viu aí, no início da temporada, o Pedro Raul ser colocado ali na prateleira, não que ele é melhor, mas que ele poderia entregar como, né, fazendo gols, na prateleira do Hulk, do Cano, do Pedro, do próprio Calleri, e aí as atuações agora preocupam, mas eu ainda tenho confiança também no Pedro Raul. A gente vê situações assim como essa, que eu acho que o Léo conquistou dentro de campo, né? Tá na tela para vocês, a ESPN também destacou quem vai ser o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. O Léo conquistou isso com boas atuações. A gente pode colocar também, sem sombra de dúvida, aí o Pumita como, nesse momento, um dos melhores laterais direitos hoje no Campeonato Brasileiro. E aí, cara, por esse motivo que eu tô falando aqui, Léo, Pumita, o próprio Jair, Pedro Raul, não consigo ver o Vasco assim tão desesperado nesse início de Campeonato Brasileiro, família vascaína, por tudo isso que eu tô falando. As atuações dos nossos adversários não bota medo nenhum. Porra, Thiago, você tá falando que a gente vai ter um Campeonato Brasileiro tranquilo? Não, a gente vai entrar pau a pau, irmão. Contra muitos desses adversários a gente vai entrar pau a pau. E aí a gente sabe que cada jogo no Campeonato Brasileiro é uma decisão, é uma final. E aí eu tenho certeza que vai ser difícil pro Vasco conquistar 3 pontos, como vai ser difícil para todo mundo. Você pega essa sequência aí do Vasco, né? Atlético, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Você acha que não é uma sequência difícil para Flamengo, para Corinthians, para São Paulo, para o próprio Palmeiras, né? Uma sequência complicada dessa? Então, família vascaína, eu acho que é o que eu venho pontuando. O Vasco diminuiu bastante essa distância técnica. Claro que tem que aumentar o nível na segunda janela. E aí, para finalizar, família vascaína, aumentar o nível, sem sombra de dúvida, passa por um camisa 10, um meia armador. Eu vi no canal recentemente agora, né? Acho que foi ontem, Detetives Vascaínos, né, faz um trabalho bacana, entrou em contato aí com o presidente do Nacional e, sem sombra de dúvida, o presidente abriu as portas aí para uma negociação nessa segunda janela. Um jogador de 22 anos e joga na função, né, ali de meio armador, de construção, né, que o Vasco necessita muito. Só que é um jogador, cara, que não saiu do Uruguai, ele só tem ali passagens pelo campeonato Uruguai. E aí é um jogador que eu não sei, vocês podem me ajudar aí, seria um jogador importante, seria titular, mesmo chegando aí, né, na segunda janela, porque eu nunca vi o Franco Fagundes jogar, família vascaína, sinceramente. E aí você apostar num jovem jogador de 22 anos, a gente está vendo aí, por exemplo, o Orediano, né, que tem a questão de adaptação, e aí talvez num momento que você possa estar tendo dificuldade no campeonato, ou num momento que você possa estar ali brigando por alguma coisa, e você trazer um jovem jogador que ainda tem que se adaptar, é complicado. E aí a gente fala também do James Rodrigues, né? Mas aqui é um nome para debate, família vascaína, porque a gente vê aí as declarações, né, tanto do Melo, tanto do Paulo Brax, que aí a gente fica com o pé atrás realmente aí, se o Vasco vai atrás desse jogador, né, desse grande jogador, de um jogador de nível técnico mais experiente. Eu fico na minha cabeça aqui na dúvida. Não tenho certeza que eles vão atrás desse jogador, né? Porque você vê o Paulo Brax falar que é importante ter esse atleta para que possa também entregar dentro de campo, mas que possam desenvolver também os jovens jogadores, né? A gente citou aqui como exemplo o Marcelo lá no Fluminense, ajudando o Alexandre, ajudando o André. Então a figura desse atleta ela é fundamental. Mas por outro lado a gente já vê que a gente é um time que prioriza a intensidade, nem sempre esses jogadores podem entregar
nesse sentido. Então é uma coisa que me preocupa, né? Porque muito se fala do nome do Felipe Coutinho, ele falou, o Luiz Melo falou, mas se você parar para pensar, o Coutinho não entrega nesse estilo de jogo, de intensidade. E aí eu não tô falando nenhuma besteira, só você ver o Aston Villa jogar. Por que o Coutinho não é titular lá? Justamente, pô, sempre tenho dificuldade de falar esse nome. O Unai Emery gosta de trabalhar nesse sentido, em velocidade, marcar pressão, e o Coutinho nesse momento não entrega. Então, são desculpas aí, são falas que realmente me colocam com essa dificuldade de acreditar que o Vasco vai trazer esse grande nome. E aí, se você pegar essas declarações, James Rodrigues não se encaixa nesse modelo de jogo atual do Maurício Barbieri. Ia precisar fazer ajuste. A última vez que eu trouxe aqui o nome do James Rodrigues, teve um torcedor aqui que me esculachou. Isso é ex-jogador. Thiago, pelo amor de Deus, não cabe no Vasco nesse momento. Mas eu trouxe mais uma vez porque é um jogador que rescindiu o contrato aí com o Olympiacos, está livre no mercado, ele está vendo aí Luizito Soares vir pro Grêmio, parceiro dele Marcelo vir pro Fluminense. Será que ele tem vontade aí de atuar aqui no futebol brasileiro, família vascaína? E aí eu quero a sua opinião. Caberia bem aí para ser o camisa 10 do Vasco? Porque a 10 tá vaga, né? O vovô garoto saiu. Mas é um debate interessante, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.